inglês, né? A gente precisa do inglês que é para entrar na globalização, se conversar com o mundo e tudo mais. E eu vejo que muita gente, eles têm um problema de não conseguir colocar para fora. Geralmente a gente tem muito input. Então a gente assiste filme, a gente está sempre em contato com música internacional, então a gente gosta muito disso. Só que na hora de É falar, verdade. a gente não consegue. Então eu queria Sim. ver com você hoje, porque você tem um inglês muito bom. Isso é admirável. Então eu olho para a Obrigada. pessoa e eu vejo muito além daquilo. Então não é só o português que eu vejo em você. Então você tem uma energia, uma coisa muito boa que te fez aprender. Então é isso que eu queria passar para o pessoal. Isso é muito gentil o que você está falando, mas eu no começo com inglês também eu tinha um certo bloqueio no começo quando estava aprendendo na escola, né? Porque, desculpa, porque foi na escola, né? E lá eu tinha medo também de errar e o método era também, né? Você sabe como que é na escola. Então, assim, demorou também para eu chegar no nível de conseguir me comunicar mesmo. Uhum. E por que você acha que a gente tem esse medo de falar na escola? Você acha que é por causa medo de errar, medo do que vão falar da gente? Por que você acha que a gente tem esse medo? Porque geralmente a gente tem medo, né, de falar na Sim, escola. sim. Ou a gente aprende muita regra. O que você acha que é? Sim, de verdade. De fato, eu acho que é porque, né, como você falou, tem muitas pessoas lá e a gente, tipo, se sente avaliado o tempo inteiro, principalmente pelo professor ou professora, Uhum. e tá se tratando normalmente de nota também, né? Uhum. E, sim, eu acho que é principalmente isso, e a gente tem medo de errar. E também quando a gente viaja para um outro país ou conversa com alguém do outro país, acontece que a gente tem esse medo também, mas tipo, é menos, né? Porque Uhum. não estamos nos sentindo tão avaliados mais normalmente. Eu acho que é isso mesmo. Uhum. E assim, é legal encontrar alguém que nos passe essa sensação de segurança, de que a gente pode se sentir à vontade e Sim. errar, né? O importante é Uhum. falar mesmo, na minha opinião, treinar. Oi? Peraí que eu acho que travou. Aí, eu acho que voltou. Aí, Aí, eu beleza. voltou também aqui. Uhum. Mas você tocou num ponto muito importante, porque a gente precisa se sentir à vontade, porque o objetivo de uma língua o que é? Você conversar com uma pessoa. E se a gente não se sentir à Sim, vontade para impor uma ideia nossa que a gente está querendo falar, por exemplo, se uma pessoa está aprendendo português, ela chegar em mim e falar assim, João, eu tentar falar português, está gramaticalmente errado? Tá, mas tá certo, porque ela está se comunicando e eu vou achar isso incrível, porque é alguém tentando falar sim, português. Eu não sei quem, acho que sim. foi Nelson Mandela que disse que quando a gente fala numa língua que a pessoa entende, a gente toca na cabeça dela. Quando a gente fala numa língua que é a língua da pessoa, a gente toca no coração. Então, eu acho que isso que é o mais importante. E por isso que a gente tem medo de falar hoje no Brasil, porque não o inglês não é a nossa língua. Então, por isso que a gente não vai se sentir tão feliz em ouvir outra pessoa falar e a gente tende a julgar outra pessoa. Mesmo a pessoa não tendo um inglês muito bom, vai falar, não, seu inglês não é tão bom, mas a pessoa está com inglês, está querendo falar. É Então, verdade. eu acho De isso. fato. Uhum. E isso é verdade o que você fala, né? Com a língua da pessoa a gente consegue tocar ela no coração, né? Como você Sim. falou. Uhum. E assim, é incrível como a gente, no começo, como aconteceu comigo, que esse receio era transformava o que eu tinha dentro de mim de compreendizagem do que é uma língua, eu achava que é algo impossível de dominar, Uhum. né? Eu quando eu pensava que um dia eu vou conseguir falar fluentemente uma língua, eu pensava, assim, era quase inimaginável para mim, né? E depois que eu comecei a falar com mais fluência, né, eu já fiquei pensando, puxa, então consegui chegar nesse nível. E depois com outra língua, com português, né, eu vi que, na verdade, aprender a se comunicar numa língua não é um mistério. Mas a Uhum. gente tem que perder certos medos que a gente está guardando dentro da gente, né? Sim. E o que você acha que te fez dar esse primeiro passo para chegar na fluência no português? Muita gente pensa, tá, mas o que é fluência? Muita gente quer chegar na fluência, mas o que chega a ser a fluência? Então, muita gente quer se comunicar bem, mas não
se comunicar bem não precisa ser necessariamente se comunicar gramaticalmente certo o tempo todo, senão sim, fica parecendo o sim. presidente. Nem o presidente É, comete acertos o tempo todo. Então, depois que a gente começa a perder esse medo, tentar só transmitir o que a gente está falando, aí sim vai chegar nessa fluência que a gente fala. E o que fez você falar português tão bem? Qual que você acha que foi o fator decisivo para você começar a falar com essa fluência? uhum. O principal, eu acho que foi, claro, eu estar lá no meio de pessoas que era a língua delas e também a motivação, né? Eu senti que, tipo, eu tinha que aprender português estando lá, morando lá. Ou aí, tá vendo? Eu sempre confundo esses dois. E como você falou, né? A gente tem que ver, claro, a gente vai continuar cometendo certos erros na língua, igual eu sei que eu também faço vários erros no português, mas, assim, o que é mais importante para mim, né? Conseguir me comunicar. E, claro, quero cometer a menor quantidade de erros possível, mas, assim, não é a coisa. Porque antes, quando eu ia falar inglês, eu pensava, puxa, eu não vou falar porque vou cometer erros, né? E isso era o erro principal, Uhum. medo de cometer erros, né? Então, acho que também isso, de ter perdido, como eu já mencionei, né? Ter perdido esse medo, pessoas estavam me incentivando, motivando e tudo isso no total, principalmente também o fato de eu ter contato muito tempo com essa língua, né? Eu estava Uhum. o tempo inteiro ouvindo na televisão, música, conversando com pessoas ou escutando elas falando comigo. Uhum. Então, isso que foi, assim, principal e de fato eu percebi como que fez diferença na velocidade de aprendizagem também, né? Uhum. Porque na escola com inglês demorou um pouco mais. Uhum. E a música, né? Escutar o que a pessoa gosta, né? Se eu gosto muito de música, eu vou querer também ter muito contato com essa língua por meio da música, Uhum. televisão. Então, isso também foi um fator muito importante. Sim, porque, por exemplo, quando eu comecei a aprender o italiano, antes de tudo isso, eu tinha o inglês escolar. Então, eu tinha outro objetivo, que era fazer medicina nos Estados Unidos. Então, eu cheguei a ser aceito lá nas universidades, só que meu objetivo principal não era esse. A medicina era um modo de eu conseguir atingir meu principal objetivo, que é ajudar as outras pessoas a realizar alguma coisa na vida delas. Então, Sim, se eu vir, por exemplo, uma pessoa, nossa, Bruno, eu consegui fazer isso, então se eu ver alguma pessoa bem-sucedida, eu vou ficar muito feliz com isso. Então, acho que isso foi o meu objetivo principal. E depois disso, eu comecei a focar. Eu vi que, através das línguas, eu poderia fazer isso de uma maneira muito mais divertida. Então, sim, depois do inglês, por exemplo, quando eu já estava no domínio do idioma, eu não queria perder estar no nível zero, esse sentimento de estar no nível zero de um idioma. Então, se alguém chegar em mim, João, estou começando agora o inglês, então como você pode me ajudar? Então, eu queria me colocar no lugar da pessoa, ver como é que é estar começando do zero. E aí eu comecei a aprender outros idiomas. Então, por exemplo, francês. Aí como que eu posso deixar isso de maneira mais fácil? Um processo mais divertido que a pessoa pode apreciar esse processo. Quando a gente gosta de alguma coisa, nosso cérebro vai trabalhar em favor daquilo. Então, nosso sim, sistema límbico, por exemplo, vai detectar aquilo como algo, nossa, está apreciando esse processo, está gostando, então vou facilitar para você. Agora, se você pensar, verdade. é muito difícil, seu cérebro vai trabalhar a favor daquilo, então vai dificultar esse processo. Então, É acho sim, que se você tem que gostar, você tocou um ponto muito importante, que é você achar coisas no idioma que você gosta. Então, se eu falo de é, música, as pessoas, o papo, um outro modo de pensar. Porque a língua não é só sim, palavras. A língua tem tudo, toda uma cultura, toda uma história, um outro modo de pensar, e eu acho isso muito incrível, conhecer a pessoa em si. A língua é só um mecanismo para atingir isso. Então, depois que eu sim, percebi isso, aí caramba, eu preciso mostrar isso para o mundo. Aí depois eu conheci você, nossa, que português demais. Se as pessoas fizerem a mesma coisa, vai conseguir atingir o mesmo resultado em qualquer língua, né? O que você sim. acha? Sim, eu também concordo com você. A língua é um universo, né? A gente às vezes pensa na gramática, nas regras da língua, na linguagem em si, mas assim, isso tem tanta riqueza por trás, né?
A gente consegue conhecer a cultura do país, as pessoas, inclusive ler algo depois nessa língua, um livro que foi escrito nessa língua, é tão diferente do que ler a tradução dele, né? Eu acho bem diferente, bem assim. Claro, você consegue conhecer esse livro da mesma forma, assim, de certo ponto, né? Claro, mas também é mais rico, eu acho, né? Você entra mais com um contato mais próximo com o que o Sim. autor quis passar para a gente. Uhum. Então, sim. E uma coisa bacana que eu também pensei aqui quando você disse, por exemplo, é, encontrar esse interesse nas coisas é, que por exemplo, temos coisas que nos interessam, né? E uma língua pode ser meio de ter contato com elas, mas também uma coisa que aconteceu comigo é engraçada. Uhum. Quando eu estudo na escola, é, a matéria que eu gosto menos, né? Porque eu faço um curso em alemão aqui e tem coisas da medicina que me interessam e tem coisas da administração que não me interessam tanto. Uhum. E é engraçado que eu consegui tornar para mim essas coisas da administração que eu não acho tão interessantes por meio da Uhum. língua, porque eu tipo tenho a sensação que eu estou aprendendo a língua estudando Uhum. isso, sabe? Tipo criando. Então é bacana ver perceber essas coisas porque a gente pode criar para a gente tipo certas ilusões, né? Sim. No sentido positivo de começar nos empenhar mais na coisa. Sim. Então, se hoje, vamos supor que o português seja deletado da sua cabeça, como que você começaria um idioma do zero para chegar para reconquistar tudo isso que você conquistou? Puxa, para começar do zero, Uhum. eu acho é difícil, né? Porque muitas pessoas me perguntam isso e eu também às vezes faço para mim essa pergunta quando penso o quê? Onde que eu comecei, por exemplo, no português, que me fez progredir mais rápido com relação ao inglês. E assim, eu acho como inglês foi outro caminho. Com inglês eu me foquei muito na gramática desde o começo. A gente estudava muito essas coisas, né, de gramática, de regras. Isso é importante, mas eu acho que assim, a gente pode ir acompanhando com essas coisas, com esse conteúdo, eh, o resto da aprendizagem da língua no português foi mais natural, como quase como um processo de uma criança de aprender. Claro que quando a gente é adulto, a gente já tem certas tá formado na cabeça como funciona a língua. Então, principalmente se livrar desse tipo de pensamento de traduzir literalmente as coisas. É difícil no começo, né? Uhum. Mas eu acho que isso é muito importante, principalmente tentar se livrar dessas regras que a gente já construiu na cabeça como língua funciona e ir escutando muito a língua e também o que eu ficava prestando muita atenção era nos detalhes e eu ficava muito presa nisso várias vezes em inglês. Eu percebia que eu pensava tem que construir frases desse jeito e desse jeito, né? Eu criava na cabeça tipo como se fosse uma coisa de que a língua não é flexível, porque de fato o inglês, comparando com o polonês, é bem menos flexível na parte de construir Uhum. frases. Você não pode ficar trocando tanto o lugar das palavras igual na minha língua, por exemplo. Uhum. Mas assim, não é também tão duro assim como, sabe, eu estava criando na minha cabeça essa forma de pensar e isso estava dificultando muito. Então, acho que principalmente não tentar traduzir literalmente as frases da língua nativa para outra língua e ir tendo muito contato de todos os lados possíveis e tentar falar frases, mesmo sendo simples, mesmo errando, Uhum. né? Assim, para mim, eu vejo que isso ajudou muito e porque se eu for falar, começa por aqui, começa com verbo to be, ou começa com. É, é, a gente automaticamente vai pegando essas coisas mais Sim. básicas do que a gente precisa para aprender se comunicar. Mas eu acho que assim mais importantes são aqui as outras é, outros conselhos, talvez, para quem está começando, de a maneira como a pessoa pode ver uma língua, né? Até mais do que aprende primeiro esses verbos ou essas palavras. Não sei, pelo menos para mim funcionou assim melhor, mas claro, cada um tem
tem um jeito, tem uma maneira de estudar. Sim, porque muita gente fala, tem algum método, alguma forma que a gente aplica e começa a aprender? Não, cada um vai gostar de aprender de algum modo. Então, Sim. mas tem algumas coisas que não tem como escapar. Por exemplo, se a pessoa ficar estudando por livros a vida toda, mas nunca falar, ela não vai aprender Uhum. a falar. Por quê? Porque Sim. escutar e ler são habilidades passivas, você só está recebendo informação. Então, nossa, João, Sim. eu não consigo falar, mas o que você está fazendo para começar a falar? Não, eu estou esperando atingir um nível de vocabulário bom. Acho que esse é É, outro erro. E esperar você ter é, muita palavra para poder conversar. Só que às vezes as palavras que você memoriza, as palavras que você decora, não vão ser as palavras que você usaria no dia a dia. Então, verdade. quando você aprender uma palavra, começar a conversar com aquela uma palavra. E aí você vai vendo as palavras que você realmente usa. Então, a gente chega em mim e fala, João, eu decorei buraco negro em inglês, né? Você nunca não É, tem, você não vai usar. Então, palavras sim, do dia a dia e começar a conversar, mesmo se for errar, não tem problema. Eu amo quando a pessoa erra. Por quê? né? Quando a gente erra, a gente vai aprender. Se a gente nunca errasse e Sim. falasse o português muito bom, o inglês muito bom, não teria graça. É, é. Então, isso é verdade, né? E a gente já ouvi vocês falando em português antes feito do que perfeito, né? Uhum. Ou algo assim. Isso. E isso é tão verdadeiro. É melhor fazer, mesmo errando, do que esperar a perfeição chegar, né? Sim. E eu fiz isso também no inglês no começo. Eu já tinha um vocabulário enorme, como você disse, mas na hora de falar eu não conseguia usar ele, não conseguiria colocar na prática. E às vezes, por exemplo, no português, me falta várias vezes muito vocabulário. Eu quero falar algo, mas não estou conseguindo encontrar palavras. Mas por eu já conseguir me soltar e falar, né, me sentindo mais segura, eu mesmo não tendo na hora uma palavra na cabeça, eu falo de um jeito coisando, né? Que, Pois é. que Eu também faço a mesma coisando coisa. que a pessoa entende, né? Dá para tudo, dá para tudo. É, O verbo coisar para a gente é como se fosse o verbo no serve português, para. para tudo. Uhum. Então aqui a gente está coisando, tem que fazer essa coisa, porque essa coisa não está muito coisado. Mas Mas entende, entende. sim, entender, tá entendendo. Esse que é o principal. E esse que é o divertido da língua. Não tem como aprender e nunca usar a língua. Então, se, por Sim, exemplo, a pessoa estuda inglês a vida toda, mas nunca conversa com ninguém, qual que é o sentido? Obviamente, tem pessoa que sim. tá no trabalho, não tem muito tempo para estudar, para conversar, então ela precisa do inglês para escrever artigo científico, por exemplo. Então, ela vai focar mais na leitura, mais na escrita. Então, depende Uhum, muito do objetivo de cada um. Por exemplo, teve um aluno meu que claro. precisou do italiano, mas precisou dele para passar em prova. Então, ele não precisou desenvolver habilidade de comunicação e tudo mais, só decorar lá a maneira de interpretar os textos e tudo mais. Então, depende muito do objetivo de cada um, né? Sim, Mas sim. é um mundo Exatamente. gigante, gigante. Sim. Porque assim, né, a gente nunca vai dominar, assim, não sei se talvez tenha alguma pessoa, mas não vamos dominar a língua de um nível até nossa nativa tanto que vamos conhecer todas as palavras que existem, todas as regras que existem na língua, assim, até não sei se é um linguista, até ele vai ter coisas que não vai saber. Sim, E assim, né? Então, claro, a gente tem que ver para que a gente precisa da língua, né? E depois a gente pode ir aperfeiçoando, aprendendo mais sim. coisas, até as coisas que a gente não está precisando tanto, mas assim, igual eu como alemão, o meu vocabulário está agora principalmente focado nessa parte de medicina, né? Uhum. E claro, eu também tenho vocabulário para me comunicar no dia a dia, mas se eu for conversar de maneira mais profunda, nessa área que eu vou conseguir mais do que numa outra área, né? Uhum. Mas até na minha própria língua, se eu for falar de coisas que eu não conheço muito, eu não vou conseguir encontrar vocabulário certo, né? Sim, Então, assim, como professor, né, a pessoa também, isso que na escola, assim, a gente tenta aprender o geral da língua, né? A cultura também e coisas que a gente consiga comunicar, mas também as coisas mais
detalhadas, né? Dependendo também do tipo de escola, o curso, mas é bacana quando você pode ter um professor particular, né? Para você, onde ele pode ir já sabendo a direção para onde você quer ir com a língua e ir te passando mais conhecimento nessa área. Eu acho bacana isso também. Sim. Uhum. Eu acho isso muito importante, porque o modo como eu trabalho com meus alunos, por exemplo, eu não enxergo eles como somente como meus pupilos, meus alunos, porque eu quero colocar Sim. eles como ativos. Então, eu não quero ser a pessoa que vai ensinar eles. Eu quero ser a pessoa que vai instruir o modo que deu certo para mim e eu quero moldar isso para fazer do jeito que fica melhor para eles. Então, a pessoa chega em mim e fala, João, eu preciso melhorar, mas para que você precisa do inglês? Ah, eu tenho inglês bom, mas eu preciso melhorar o meu business English, por exemplo. Então, Uhum. tá, o seu objetivo final é esse. Quanto tempo você tem disponível por dia? O que você gosta de fazer? Quanto vocabulário você precisa? Que tipo de vocabulário você precisa? Então, você vai estudar durante a semana, aí você vai chegar aqui e a gente vai praticar. Então, eu não gosto Uhum. de, ó, hoje a gente vai estudar isso, aí eu venho aqui, abro uma tela, a gente vai aprender verbo to be. É Você tinha falado. bacana isso. Então, eu deixo a pessoa escolher o tema que ela gosta de conversar. Então, Uhum. a partir do momento que ela está conversando sobre o assunto que ela gosta, isso vai fazer com que ela fale, ela vai ficar mais empolgada, não vai ter tempo de pensar na própria língua materna dele. Ela já vai falar com o que está na cabeça. É como se fosse aquela notícia, meu Deus, eu preciso contar isso para alguém. Então, isso desenvolve na pessoa uma habilidade um pouco mais fácil na hora de se comunicar. Não fica, ah, não, hoje eu vou aprender gramática, ah, não, hoje eu vou aprender isso, hoje eu vou aprender aquilo. Não, às vezes eu até falo para a pessoa, se eu passar uma palavra que você não usaria no seu dia a dia, você pode falar para mim, João, eu não vou usar isso daí. Então, a pessoa que vai ficar como ativa, eu não gosto de exercer esse papel na vida dela. Ela que vai aprender por conta própria e a gente vai praticar. E é isso que é o mais importante. Sim. Puxa, muito bacana. E poucas pessoas fazem dessa maneira, como você disse, de ter essa interação com o aluno desse jeito, de perguntar também do que ele está gostando, o que ele queria, como ele queria aprender, né? Tipo, porque é claro que a gente até na pedagogia a gente aprende maneiras como o ser humano aprende as coisas e isso podemos também usar para facilitar Sim. e tudo isso. E tem certas coisas que não tem como não aprender na língua para Uhum. conseguir falar ela, mas essa coisa que você disse de ir interagindo assim com o aluno, vendo o que ele, onde ele tem interesse dele, para usar isso como né, uma motivação e também facilitar a aprendizagem, isso é muito bacana. Sim, por exemplo, no Muito início, quando a mesmo. pessoa está começando o idioma do zero, eu tento não corrigir muito a pessoa. Então, eu pego um Uhum, dia, ó, hoje vamos só falar inglês. Então, ela está se comunicando, se o pessoal vou corrigir, se ela falar, João, que palavra que eu posso usar aqui? Aí sim eu faço. Mas se ela não pedir, eu vou deixar ela falar. Então, mesmo que estiver errado, eu estou estudando, estou compreendendo, eu vou deixar. Aí, se ela falar, se ela estiver presa, eu não entender algum conceito, eu vou falar para ela. Ou eu corrijo de um modo indireto. Então, por exemplo, se ela errou a uhum, palavra de house, ela falou house. Então, eu vou falar, oh, you like your house. Então, eu não corrijo, eu uhum, falo depois com uma frase, com uma palavra para você certo, para a pessoa mesmo ir absorvendo aquilo. Então, isso que é o mais importante. A pessoa ir falando e ela mesma vai aprendendo sim, assim, indiretamente. Não é algo que eu preciso, ó, você vai falar essa frase, anota aí o vocabulário. Então ela anota lá no caderno, fica lá todas as palavras que é preciso usar, mas nunca usa. Eu acho isso, não sei, não funciona para mim. Anotar a palavra solta, table é igual a mesa, tá? Chair é igual a cadeira. Só que não colocar aquela palavra no contexto vai ficar somente uma palavra. Então é uma palavra solta, sim, nosso cérebro ele detecta padrões. Então, a partir do momento que a gente está vendo, escutando muito, 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 e a gente começa a identificar padrão com a nossa própria língua, nosso cérebro vai identificar. Porque se for ver todas as línguas existentes hoje, a maioria delas, mais de 90% delas, são derivadas de um idioma comum, que é o indo-europeu. Então, o sim, português, o inglês, o russo, todas as línguas eslavas são derivadas de uma única língua. Então, existe algum padrão. Logicamente, cada língua, cada dialeto se desenvolveu do seu jeito. Mas, se for ver, se for procurar palavras no inglês, são parecidas com a do português. Palavras em russo são parecidas algumas com o português. As estruturas gramaticais, algumas vão ser diferentes, mas a gente identifica isso daí naturalmente. E eu acho que a língua, quando a gente aprende uma língua, tem que ser dessa maneira natural.
E foi assim que a gente aprendeu a nossa língua materna. Então, É verdade. para que complicar o simples? Seria muito mais fácil a pessoa ir gostando e adquirindo aos poucos, que não uma criança. Uma criança aprende mais de 200 palavras por, não sei se é 1 hora, 2 horas. Uhum. Então, aparece a mamãe lá, para falar para o filho, ó, mamãe, associando o bebê, associa a imagem daquela pessoa com mamãe. Então, cada vez que ela for aparecendo na frente dele, eu falar mamãe, ele vai, né, decorar que aquela pessoa, quando aparecer, é mamãe. Se ela for mostrar uma caneta, ó, caneta. Então, toda vez que aparecer, vai achar uma caneta. Agora, se mostrar uma vez caneta e nunca mais mostrar essa caneta, ele não vai lembrar. Sim, Então, aí entra no pilar. Então, você precisa ter constância. Então, todo dia ter contato com a língua, mesmo que seja pouco. Ter paixão pela língua e você ter um objetivo com a língua. Se você tiver esses três, você fala qualquer idioma, é né? verdade. Sim. Até quando é algo muito difícil, a gente consegue, porque várias pessoas dizem, eu não tenho talento para línguas. Claro, cada um tem facilidade, assim, em certas áreas e em outras Sim. menos, né? Uhum. Mas dá para treinar, dá para desenvolver, e não é que a pessoa não consegue, né? As pessoas conseguem tantas coisas que elas às vezes não têm Uhum. consciência disso, ou não têm essa autoconfiança, mas, né, se você encontrar um professor certo, acho que qualquer um consegue. Sim, sim. Então é isso. Muito obrigado, de verdade, por passar um pouco mais de conhecimento para nós, para todo mundo que vai assistir. Eu vou tentar fazer isso chegar no máximo de pessoas possível, porque o pessoal precisa ver que aprender uma língua não precisa ser somente uma matéria escolar. É um processo mais divertido, mais contraído. Você conhecer outras pessoas. Se você não soubesse português, você não estaria conversando com várias pessoas, não teria conhecido o seu marido. Ele é brasileiro, né? Seu Sim, marido. E ele falou que o nome sim, dele é sim, João Paulo, só o João Pedro. Muitas pessoas me confundem com o João Paulo. é mesmo. Uhum. Então, o mundo está aí para a gente. Se a gente descobrir uma língua, a gente vai Sim, conhecer pessoas novas e não focar só numa coisa, ver o que dá certo para você e continuar aprendendo. Hoje você mora na Alemanha, né? sim, na Alemanha. A Você faz gente morou. Eu faço um curso, não é faculdade, Uhum. aqui de enfermagem, né? Eu não sei, eu Uhum. perguntei uma vez para João Paulo como é no Brasil com relação à enfermagem. Eu acho que lá é universidade, né? Que pessoas têm que fazer para trabalhar nessa área. Uhum. É, né? Aqui é um pouco diferente. E faz muito tempo que você mora aí ou não? É, 6 anos. 6 anos. Eu tinha que pensar um pouquinho. 6 anos e João Paulo 4. Ele passou um pouco mais de tempo no Brasil depois. Uhum. Então, eu acho que seu alemão está muito bom. Só acho, só. Passa muito tempo. É, assim, eu acho que eu estou satisfeita hoje em dia com o meu alemão, mas assim, é, eu tenho, por exemplo, eu teria, se eu quisesse dar assim aulas mais avançadas de alemão, eu teria que treinar mais essa parte de artigos, né? Que tem esse de der, die, das e Uhum. às vezes eu não lembro se é o certo substantivo tem um certo artigo ou outro, né? Tipo Uhum. coisinhas assim, umas outras, mas assim, 5 com 6 anos dá para falar que já dá para se comunicar bem. Sim, eu acho que sim. Mas, muito obrigado, muito obrigado. E divulga seu canal, fala aí para as pessoas quem você é, onde você está nas redes sociais. Fala aí. Muito obrigada também. Foi um prazer conversar com você e conhecer você. Eu fico muito feliz. E também muito sucesso para você nessa área e em outras. Muito obrigado, digo mesmo. Seu canal no YouTube é Canal Polaca Brasil, É Canal Placa Brasil, sim. tá? E você dá curso de alemão, não dá? Ou, Não, hoje em dia é de polonês. Estou pensando mais para frente também, começar com alemão, mas mais para frente, né? entendi. Eu comecei a fazer algumas aulas de alemão, mas depois parei. Ah, ok, então. Então, tenha um ótimo dia. Muito obrigado pela conversa. Foi um prazer. De vez em quando a gente vai marcar alguma coisa para conversar também. Quero ter esse network com você, porque eu sou uma pessoa incrível. Então, vamos ficar em contato. Muito Vamos obrigado. sim. Muito obrigada também. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.